Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. São Tomé Apóstolo, rogai por nós. Hoje, dia da Eucaristia, dia da nossa adoração, dia de rezarmos também pelos nossos padres. Na semana passada, no jubileu dos bispos e dos padres em Roma, a gente ficou emocionado de ver o carinho do Papa Leão XIV com os sacerdotes, aquela ordenação de padres belíssima no dia do Sagrado Coração de Jesus. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo meu sacerdócio e pelo sacerdócio dos meus padres aqui da Diocese de Formosa e de todos os padres amigos espalhados por tantos lugares aqui no Brasil e fora do Brasil. É muito bom ser católico, pois a fé católica nos oferece aquilo que é mais rico neste mundo, a presença real de Jesus na Eucaristia. Isso requer de nós um ato de fé muito bonito. E é esse ato de fé que dá a fortaleza à nossa fé católica, porque nós somos os cruzados desses tempos. Nós somos os cavaleiros de Cristo desta época. E nós só podemos realmente vivenciar a nossa fé e deixar um legado de testemunho se trazermos no peito a cruz e no coração Jesus Eucarístico. No dia de hoje, o venerável Fulton Sheen nos convida a contemplar a bondade nos outros. É o título do capítulo 32 do seu livro, O Caminho para a Paz Interior. O mundo moderno nos acostuma a ver o mal, desconfiar, julgar e denunciar. Mas a alma que quer alcançar a paz interior precisa reencontrar o olhar puro. Esse olhar que reconhece a bondade, mesmo nas pequeninas coisas, como descobriu Santa Teresinha do Menino Jesus. O dom de ver o bem nos outros é graça dos humildes. O venerável bispo americano começa dizendo que há em todos os homens alguma centelha de Deus. Uma marca da sua bondade criadora, mesmo que obscurecida pelo pecado. E quem viver na paz precisa abrir os olhos para o bem que Deus faz através das pessoas ao nosso redor. Ele nos alerta contra o espírito farisaico, que só vê os erros. Pessoas que vivem caçando defeitos, criticando tudo e todos, são profundamente infelizes e muitas vezes não percebem os gestos silenciosos de amor e sacrifício que tornam o mundo habitável. Lamentavelmente, no coração da igreja, nós temos isso. Esses dissabores de pessoas que não têm equilíbrio, que criticam os que têm piedade e aqueles que acham que são donos da piedade, que criticam os que não têm, e por aí vai. Falta humildade na vida dos católicos. Católicos que gostam da tradição também precisa de humildade. Católico que não tem amor à tradição também precisa de humildade. Nós precisamos aprender uns com os outros. Nós precisamos aprender com a dinâmica de Deus. Como trazer para dentro da igreja essa consciência que o outro é o meu inferno? Isso não existe. Não há ninguém de quem não se possa aprender algo, diz Fulton Sheen. Mesmo o mais simples, mesmo o mais ferido, pode carregar em si uma lição de paciência, de fidelidade ou de bondade que nos edifica. Por isso ele diz que uma das grandes fontes da paz interior é a gratidão pelo bem que recebemos dos outros.
Meu prezado ouvinte, você há de concordar comigo. Como é triste um coração ingrato. Um esposo ingrato que não agradece a esposa ingrata que não agradece o esposo, os filhos ingratos que não agradecem os seus pais. Que triste a ingratidão. Nós precisamos reconhecer no outro não o nosso inferno, mas os sinais da bondade de Deus. Essa visão espiritual se liga profundamente à Eucaristia, porque na Eucaristia Cristo reconhece o bem e o oferece ao Pai. Ele assume a nossa humanidade, redime o nosso mal e nos une como irmãos. Ao comungarmos o sagrado corpo e sangue do Senhor, somos chamados a viver o olhar eucarístico, que acolhe, não exclui, que edifica, não destrói. A Eucaristia é o sacramento da bondade divina que desce sobre nós. Como podemos recebê-la com frieza e sair julgando o irmão? O cristão eucarístico deve aprender a ver o outro como dom, não como ameaça, não como seu inferno. Aqui entra também a dimensão bela do sacerdócio ministerial católico. O padre é chamado a ser o rosto da misericórdia. Quantas vezes ele vê as fraquezas dos fiéis, ouve os pecados no confessionário, acompanha dramas familiares e mesmo assim precisa manter um coração bom, paciente, cheio de esperança. O verdadeiro sacerdote é aquele que aprendeu como Cristo a olhar para os seus irmãos com compaixão e confiança. Em Roma tive a oportunidade de ficar uma semana no nosso seminário, no Colégio Pio Brasileiro, onde os padres estudam. São mais de 100 padres estudantes de todo o Brasil e a gente percebe a beleza dos padres. Aqueles que a gente dá conta de relacionar com eles, que são muitos, mas a beleza dos sacerdotes. Eu escutei coisas maravilhosas de padres que estão buscando a intelectualidade, o conhecimento, o aprofundamento em temas tão diversos e variados na filosofia e na teologia, mas que dispõem de corações profundamente sacerdotais, corações pobres, castos e obedientes. Parabéns à nossa comunidade de sacerdotes no nosso Colégio Pio Brasiliano, em Roma. Que Deus abençoe os nossos sacerdotes. Que eles aprendam cada vez mais com Cristo, que se faz presente no irmão que sofre, naquele que pede a nossa compaixão. Em tempos de divisão, crítica nas redes sociais e cultura da suspeita, esse tema é um bálsamo. Quantas famílias se machucam porque só olham os defeitos? Quantas comunidades se ferem por fofocas, por intrigas? Fotochin nos convida hoje a retomar o hábito de reconhecer o bem, agradecer, elogiar com sinceridade, calar-se diante das faltas, perdoar prontamente. Porque a bondade dos outros é muitas vezes discreta. Uma avó que reza sozinha por todos é algo discreto. Às vezes os netos que estão embebidos pela cultura woke, marcados pelo feminismo, embrenhados nessas ideologias como a gente vê em muitos lugares, nem tem consciência de que sua vovó, seu vovô está lá, rezando na velhice, tremendo ali, com suas doenças, com seu Parkinson, mas rezando discretamente pelos netos. E às vezes eles morrem
sem ver resultado, mas é aquela semente que é colocada na terra e que fica hibernando. Lá na frente ela vai nascer. Isso é muito importante, porque muitas conversões, muitas voltas a Deus ocorrem lá na frente. E às vezes por trás está o gesto humilde da reza da vozinha ou do vozinho. Um catequista que nunca falta, sempre está ali com a sua turma de catequese. Um jovem que luta contra seus impulsos no silêncio. Um fiel que sustenta a paróquia com humildade e sem aplausos. Como agora lá no Padre Jesus, na Paróquia Santíssima Trindade de Planaltina, nós inauguramos o órgão. E o padre me disse, foi uma doação. Foi de quem? Não, quem fez a doação não quer que conta. Que coisa bonita. Essa bondade é a que sustenta o mundo. E é ela que devemos enxergar mais no próximo do que os defeitos e as misérias. Espero que esse ponto de reflexão que todos nós já sabemos, mas que a gente recorda, nos ajuda hoje a sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Nesse dia de São Tomé, compartilho com você, prezado ouvinte, João 20:29. Acreditastes, Tomé, porque me viste? Felizes os que creem sem ter visto. Olha que coisa maravilhosa. Que nós tenhamos a humildade da fé. Crer sem ver. Crer porque a ação da graça, a moção do Espírito Santo está dentro de nós. E ela nos leva a crer. A fé é extraordinária e ela nos projeta para a grandeza do amor divino. Isso é maravilhoso. Pense, prezado ouvinte, sem o alimento celeste aqui na terra, a Eucaristia, sem o sacerdote que traça o perdão sobre a nossa fronte, sem a igreja que nos dá como hospital de campanha os medicamentos adequados e necessários para a nossa salvação, o mundo não teria sentido. Que Deus te dê força, prezado ouvinte, para compreender esses mistérios. Omnia transeunte, tudo nesse mundo passa. Vamos fazer o bem, vamos valorizar as pessoas, vamos enxergar nelas aquilo que às vezes nós não conseguimos enxergar por falta de fé. E que Deus nos ajude a sermos bons. Isso importa, assim seja. Meus queridos irmãos ouvintes, ao abrirmos esse dia, nós pedimos a Deus um novo olhar. Que a Eucaristia nos forme em corações agradecidos. Que o sacerdócio inspire em nós a aparência do zelo pastoral. E que saibamos reconhecer, valorizar e proteger a bondade escondida de Deus, que Ele mesmo semeia nos irmãos e que Ele coloca ao nosso redor. Rezemos juntos. Senhor Jesus, que viestes para curar, acolher e salvar, dai-nos olhos puros para enxergar o bem, ouvidos atentos para acolher a verdade e um coração manso como um vaso. Que a Eucaristia, Senhor, nos transforme e que o exemplo dos bons nos anime a ser melhores. Livrai-nos da crítica, dessa crítica ácida, Senhor, e da suspeita doentia. E fazei de nós construtores da paz e do amor. Amém. A bondade que você vê no outro é o reflexo da luz que há em você. Fulton Sheen. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de São Tomé Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada quinta-feira de adoração para você e os seus.